é o nome do Senhor. Mais um maná diário para nossa edificação. Aleluias. Ele é o Rei da Glória, o Príncipe da Paz. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor neste momento. Tu és o Rei da Glória. Tu és o Príncipe da Paz. Tu és Senhor da terra e céus. Tu és o Filho da justiça. Anjos prostrados diante de ti, te louvam e te adoram. Tua palavra é vida eterna. Tu és o Cristo e o Senhor. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Rei dos Reis. Glória nas maiores alturas. Jesus, Senhor, Messias, Rei. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Rei dos Reis. Glória nas maiores alturas. Jesus, Senhor, Messias, Rei. Tu és o Rei da Tu Glória. és o Príncipe da Paz. Tu és o Príncipe da Paz. Tu és Senhor da terra e dos céus. Tu és o Senhor da terra Tu e és o Filho da céu. justiça. Tu és o Filho da justiça. Anjos prostrados diante de ti, te louvam e te adoram. Tua palavra é vida eterna. Tu és o Cristo e o Senhor. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Rei dos Reis. Glória nas maiores alturas. Jesus, Senhor, Messias, Rei. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Rei dos Reis. Glória nas maiores alturas. Jesus, Senhor, Messias, Rei. Jesus, Senhor, Messias, Rei. Jesus, Senhor, Messias, Rei. Aleluias, glória a Deus. Hosana ao Filho de Davi. Aleluias, glória a Deus. Jesus, Senhor Messias, Rei. Aleluias. Ele é o nosso Rei, amém? Aleluias. Vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Vamos exaltar o nome do Senhor, continuar adorando ao Senhor, amém? E ouvir a palavra, aquilo que Ele tem para esse maná, para as nossas vidas nesse momento, em nome de Jesus. Aleluias. Bendito é o nome do nosso Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Mais um maná diário ou um pão diário para a minha vida e para a tua vida. Que esse pão, que é a palavra, venha de encontro à minha e à tua necessidade, e que nós possamos desfrutar
das bênçãos, dos milagres que a palavra do nosso Deus garante. Bendito é o nome do nosso Deus. Eu quero ler com você Evangelho segundo São Mateus, capítulo número 13. Evangelho segundo São Mateus, capítulo número 13, no versículo 16. Cristo está dizendo: mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Versículo 17, porque na verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Bem-aventurados são vocês, Jesus está dizendo, que vocês veem e ouvem. O que eles viam e ouviam? Milagres em cima de milagres, bênçãos em cima de bênçãos, curas e mais curas, milagres e mais milagres. Tanto milagres que não há, o Evangelho garante isso, que não há papel no mundo para escrever os milagres que Cristo operou nos seus 3 anos de ministério na terra. Muitos milagres. E Jesus disse: bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ouvir é muito diferente de escutar. Ver tem diferença em olhar. Como você tem visto ou como você tem olhado? Como você tem escutado e como você tem ouvido? Fica a pergunta para você, fica a pergunta para mim. Porque lá no passado, o povo só viam através dos pergaminhos o que a palavra garantia. E agora com Cristo, torna-se realidade. Tanto é que os discípulos de João foram lá ter com Cristo e falou: o Senhor era o Messias que havia de vir? É verdade tudo isso que está? O que está acontecendo aqui? Aí Jesus disse para os discípulos: vai e diga para João, vá e diga para João, os cegos veem, os surdos ouvem, e os paralíticos levantam e andam. Que coisa gloriosa, tremenda e poderosa. E aqui ele continua dizendo no verso 17, porque em verdade vos digo que muitos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo. Muitos profetas lá no passado desejavam ouvir o que vocês estão ouvindo. Em outras palavras, a glória manifestada na face da terra através do Filho de Deus. E se passarão os céus e a terra e as minhas palavras não hão de passar, que Cristo garantiu, então ele continua o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. E ele ainda opera e quer operar, tanto na minha vida como na tua. Só depende de nós crermos para vermos o milagre da palavra do nosso Deus, cumprindo a promessa que ele tem para mim e para você. Como você tem visto, como você tem ouvido esse evangelho? Porque os profetas antigos desejavam e não viram. Muitos morreram sem ver cumprir a promessa, mas eles creram. E perseveraram até o último dia de vida, do fôlego de vida de cada um deles. E eu e você agora temos a glória
do poder da palavra do nosso Deus agindo no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, em tudo que temos e tudo que possuímos. E muitas das vezes não cremos. E muitas das vezes não valorizamos. Primeiro, o meu nome e o teu nome está escrito no livro da vida. Você crê nisto? Glória a Deus. Você está me entendendo? Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. O que você tem visto? Como é que você vê diante de você? Na tua vida, no teu dia a dia. Se você tem o Cristo vivo de Deus na tua vida, a vitória é tua. Se você crê no Cristo vivo de Deus, a vitória é tua. Então, caminhe glorificando o nome do teu Deus, glorificando o nome que está acima de todo nome, e que diante desse nome todo joelho se dobre, toda língua confesse: Jesus Cristo é Senhor. Creia nisto, viva isto, e você vai ver o milagre de Deus, eu tenho certeza. Porque nessa caminhada desse dia a dia, eu tenho visto o milagre, a glória de Deus. E tem coisas que eu não vi, mas eu ouvi. Tem coisas que eu ouvi e não vi, mas eu creio, porque procede de Deus, sem sombra e sem variação. Tremendo, glorioso a palavra do nosso Deus para as nossas vidas. Se nós crermos, veremos a glória de Deus. É condicional. E os profetas lá do passado, eles sonhavam, eles desejavam, porque só sonha quem deseja, só deseja quem sonha. E eles desejavam, sonhavam, criam, mas não alcançaram. E agora está diante de mim e diante de você. Se eu crer, se você crer, se nós crermos, veremos a glória de Deus. Foi assim que Jesus Cristo disse para a irmã de Lázaro. E eu creio, e eu projeto a minha vida mais que vencedora, conforme a palavra do nosso Deus garante. Se você projetar para a tua vida a vitória em tudo que você viver, você pode ter certeza, ligou na terra, ligou no céu. Então creia nisto, declare isto. Não olhe para os problemas, não ouça problema, não. Você escuta problema, mas não ouça problema. Ou seja, não dê ouvido. Você deu ouvido o que a palavra garante. A palavra garante, então eu quero. A palavra garante, eu tomo posse. A palavra garante, eu vou viver. A palavra garante, sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. É assim que nós conseguimos vencer. Se você olhar os profetas que antes de Cristo, que eles passaram? Porque eles criam, porque eles desejavam. E muitos morreram, está lá, Hebreus 11, no finalzinho lá, versículo 37, 38 e 39, os quais o mundo não era digno deles. Eles morreram crendo. Por isso que eles foram bem-aventurados. Imagine eu e você, que agora vemos. Eu tenho visto a glória de Deus. Se eu pudesse contar para você, é que o tempo não dá. Mas glorioso o que Deus tem operado na minha vida. E eu tenho visto o milagre de Deus. E eu tenho ouvido testemunho que creram e o Todo-Poderoso operou o milagre. Creia nisto, declare isto. Tome posse do teu milagre, tome posse da tua bênção. Aquilo que você nunca viu, aquilo que você nunca ouviu e nunca subiu ao teu coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 9, 2. Declare, aliás, 2, 9, perdão. Declare essa vitória, declare essa bênção em Cristo Jesus.